Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. É interessante que nós estamos trazendo aqui para o canal minhas releituras, releituras de livros favoritos, e o livro Grande Sertão Veredas eu pude ler muito tempo atrás, lá com 17 anos de idade. A versão que eu li na época foi essa aqui, é ainda da editora Nova Fronteira, agora está saindo aqui pelo selo propriamente da Companhia das Letras, e é interessante porque quando eu li eu tinha 17, 18 anos de idade mais ou menos, e eu não tinha acesso fácil assim, à internet, e quando eu acabei o livro eu tive certeza que o João Guimarães Rosa era um cangaceiro, Eu falei, não, ele é cangaceiro, não tem como, ele foi uma pessoa que viveu lá no sertão, porque a descrição foi tão vívida, tão precisa, tão encorpada, tão vivaz, que eu falei, não é possível, esse cara foi de fato um cangaceiro que ao final da vida resolveu escrever. Depois eu via saber, na verdade, ele não foi cangaceiro, não. O João Guimarães Rosa nasceu no interior de Minas Gerais, no município de Cordisburgo. Ele teve uma facilidade, assim, nos estudos, e ele tinha um padrinho, que era uma pessoa de posses, era um grande fazendeiro, que foi, vamos dizer, bancando ele, foi financiando seus estudos. Então ele deu sequência de maneira meticulosa, estudava bastante idiomas, e ele acabou se formando em medicina pela faculdade que veio a se tornar o FMG. Ele clinicou um pouquinho no interior de Minas Gerais, até em forças policiais. Alguns anos depois ele prestou concurso para o Itamaraty, acabou se tornando cônsul, diplomata, inclusive na Alemanha, no período já da Segunda Guerra Mundial, enquanto o Brasil não havia propriamente declarado guerra à Alemanha, E o fato dele ser assim um cônsul, um diplomata, de falar vários idiomas, vai ter uma grande influência aqui nessa obra, nós deslindaremos o porquê. E é bastante comum assim uma análise dizendo que o maior escritor brasileiro de todos os tempos foi o Machado de Assis, do que eu concordo. De fato, quando se avalia toda a obra de Machado de Assis é realmente, espetacular e tudo, com vários grandes livros, do qual o meu favorito é o Dom Casmurro, que já tem vídeo aqui no canal, foi uma dessas releituras que nós podemos fazer aqui. Porém, a maior obra da literatura nacional, para mim, é o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Ele, por conseguinte, para mim, não é o maior escritor, mas tem a melhor obra, tem o melhor livro. De fato, essa obra aqui é muito impressionante, ela é muito vivaz, é muito dinâmica, ela é, assim, espetacular sobre todas as formas que nós avaliemos. É interessante que, alguns anos atrás, saiu um mapa, assim, daqueles livros mais significativos de cada país, e o escolhido aqui para o Brasil foi o Dom Casmurro. Eu achei uma injustiça muito grande, porque, a despeito, reitero, de Machado de Assis ser nosso autor, vamos dizer assim, favorito, Mas esse livro aqui é o melhor da literatura nacional, pelo menos de todos que eu pude ler. E do que trata propriamente o Grande Sertão Veredas? Bem, esse livro é uma espécie de relato, ou mais bem dizendo, uma confissão, que um cangaceiro já aposentado, que já se tornou um fazendeiro, já está mais próximo do final da vida, ele faz uma confissão, essa é uma palavra precisa, a um interlocutor mudo, a um interlocutor oculto, vamos dizer assim, relatando como foi sua vivência, como foi sua vida, as aventuras que ele passou, as dificuldades e todas as circunstâncias, mais ou menos, vamos dizer assim, violentas, mais ou menos sanguinárias, mais ou menos prementes que ele vivenciou. Entretanto, eu acho que é muito importante, tanto para aquela pessoa que já teve a oportunidade de ler o livro, quanto para aquela que já vai ver, contextualizar historicamente o que era essa figura do cangaceiro, o que era a figura do jagunço, o que era o sertanejo, como isso aconteceu, de onde vem isso, Esse povo que vivia em armas, esse povo que vivia, de maneira muito bravia, de maneira muito sanguinária. O que aconteceu? Como é que isso surgiu? Porque em outros territórios brasileiros isso não aconteceu. Mesmo territórios que tinham, vamos dizer assim, certa similaridade nas suas dificuldades, vamos dizer assim, do cotidiano. Se a gente puder deslindar aqui, isso vai ajudar bastante a quem vir a ler a obra, ou mesmo para quem já leu, mas queira contextualizar aquele período histórico de maneira um pouco mais específica. Isso é uma coisa interessante, Porque habitualmente quando vai se avaliar o cangaço, são análises muito moralistas, reducionistas, simplórias, idealistas, Idealista no contexto da filosofia idealista, ou seja, não no sentido vulgar do termo, no sentido filosófico, ou seja, quando se elabora uma tese, elabora uma ideia e deseja-se que o mundo se adeque a essa ideia e não ao contrário. Partir do entendimento do mundo material para aí formular sua ideia. Então, normalmente, as análises feitas sobre o cangaço são muito fracas, Normalmente já querem logo encontrar uma figura que a explique, Normalmente busca-se o chamado rei do cangaço, o Virgulino Ferreira, o Lampião, e depois vem-se o debate ainda mais precário, ainda mais torto, ainda mais, simplório, que é descobrir se ele é um vilão ou se ele é um herói. Mas isso é um lixo, gente? Isso é uma coisa absolutamente degradada, e a gente vai ter aqui uma análise um pouquinho mais encorpada, um pouco mais séria. Mas antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser,
curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros. Deixa de fazer não, gente, que nos ajuda pra caramba. Bem, gente, tem muito animal aqui ao redor, muito espaço, né? Vocês devem ouvir isso, mas até um som legal e muito coerente aqui, especialmente com o personagem de Adorim, que nós deslindaremos daqui a pouco. Eu acho que para entender o cangaço, nós precisamos dar uns passinhos atrás, entender a produção do chamado ouro branco, né? Como os colonizadores ingleses chamavam aqui a produção do açúcar aqui nos trópicos. E de fato foi um produto que gerou muita riqueza para Portugal, ali, na verdade, muitas vezes migrando de Portugal para a Inglaterra, né? Havia, vamos dizer assim, uma espécie de caminho, né? Um caminho preferencial que a riqueza de Portugal passava para a Inglaterra, porque a Inglaterra protegia Portugal, reconhecia sua existência, e Portugal tinha ali uma, vamos dizer assim, uma dívida para com a Inglaterra por conta disso, né? Porque outras potências imperiais queriam inclusive esse território aqui que era brasileiro, a Inglaterra dava vamos dizer assim, certo respaldo político e militar a Portugal, mas em contrapartida tinha, vamos dizer assim, uma balança econômica mais favorável à potência insular. E de fato Portugal encontrou esse produto, né, na cana-de-açúcar, que era muito demandado, que dava muito lucro, a despeito do enorme risco e a despeito do imenso sofrimento que fez com povos africanos, que foram trazidos para cá para gerar a mão de obra necessária para esses grandes latifúndios, monocultores, né, que produziam esse açúcar, que gerou, reitero, uma enorme riqueza, mas a um custo impensável de dor, de sacrifício, uma coisa assim absolutamente terrível, e sem que ninguém tenha pagado por isso, né? Vamos deixar claro. Nem aqui, nem lá, né, para onde a riqueza foi. E nesse processo da produção aqui da cana-de-açúcar, os portugueses, eles tinham vínculos, né, tinham relações comerciais muito próximas com os Países Baixos, né, que habitualmente nós chamamos de Holanda, né? Holanda é um território dos Países Baixos, né? Então eles preferem ser chamados de neerlandeses, não holandeses, então vamos adotar aqui a nomenclatura que eles mesmos adotam, né, que eles mesmos preferem. Então os Países Baixos tinham participação no refino, tinha participação no transporte, então tinha um vínculo comercial com Portugal. Entretanto, nesse processo, no meio desse caminho, aconteceu uma tragédia, vamos dizer, né, na história de Portugal, que foi a perda do seu rei chamado Dom Sebastião. Nós já detalhamos um pouquinho isso no vídeo sobre o livro do Padre Antônio Vieira, a vida do Padre Antônio Vieira, e depois propriamente nos escritos dele. Vou deixar aqui nos cards, aí no box de informações, para todos que quiserem se aprofundar. Aliás, tudo estará aqui no box de informações, viu, gente? Inclusive os trechos selecionados das obras, eu recomendo bastante, porque há muitas pepitas de ouro lá. E com o falecimento do rei Dom Sebastião nas areias lá do Marrocos, uma questão trágica, né? Portugal perdeu seu rei, perdeu sua liderança, e Portugal ficou sem sucessor, e o rei da Espanha, ele era parente do rei de Portugal. As famílias imperiais eram endogâmicas, como nós sabemos, então o que o rei da Espanha fez, ele acoplou, né? Ele tomou Portugal, formou a União Ibérica. Entretanto, vamos dizer assim, esse vínculo comercial que se dava entre Portugal e os Países Baixos, ele não acontecia com a Espanha. Muito ao contrário, a Espanha várias vezes entrava em guerra com os Países Baixos, a Espanha queria tomar propriamente os Países Baixos, tirar a independência dele. Então, quando, vamos dizer assim, Portugal perdeu sua independência e tinha aqui, em relação à colônia brasileira, um vínculo comercial muito estrito, quando esses países se uniram, o vínculo comercial com os Países Baixos, ele foi quebrado, né? Foi proibido que eles tivessem comércio aqui. O que se sucedeu disso foi que os Países Baixos invadiram algumas vezes, né, o território brasileiro e por fim conseguiram inclusive dominar uma larga faixa que saía mais ou menos do Sergipe até o Maranhão, ou seja, ocuparam boa parte do Nordeste brasileiro. E aliás é interessante que umas análises historiográficas muito precárias, né, por exemplo, que vão dar conta de que Maurício de Nassau foi um grande administrador lá em Pernambuco e conseguiu fazer obras que desenvolveram o local e tal. Bem, mesmo com os méritos de Maurício de Nassau, no livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, deixo aqui nos cards e também aqui no box de informações, ele vai explicar que, na verdade, o que os Países Baixos fizeram foi deixar que uma parte dos recursos que eram angariados pelos Países Baixos ficassem aqui na colônia, não fosse tudo extraído, tudo levado para lá como Portugal habitualmente fazia. Então por isso que o desenvolvimento econômico de Pernambuco na época, governada pelos Países Baixos, foi melhor. Não foi porque eles eram tão bonzinhos, não. Basta ver o resultado socioeconômico de várias colônias deles espalhadas pelo mundo. E nesse período histórico, Portugal passou, portanto, muito aperto, querendo recuperar sua independência, por fim conseguiu, e depois foi tentar reaver junto aos Países Baixos, né, o seu território, né, que havia sido tomado, e conseguiu até porque os latifundiários, vamos dizer assim, apoiaram mais, vamos dizer assim, essa independência, porque eles tinham muitas dívidas com as espécies de companhias das Índias Ocidentais dos neerlandeses, e aí apoiaram a independência e até conseguiu, mas na verdade houve bem uma recompra, né? Foi uma compra do território que havia sido perdido no Tratado de Haia. O Brasil pagou por esse território por décadas, né? Com recursos extraídos daqui da colônia. Entretanto, e aqui é um aspecto crítico da questão, quando esses plantadores neerlandeses saíram do Brasil meio que expulsos, apesar que ocorreu o tratado, mas também ocorreu batalha, um negócio meio confuso,
eles se deslocaram para as Antilhas, que nesse momento histórico só produzia fumo naquele local, não era uma produção muito rentável, e eles agradeceram pela chegada lá dos neerlandeses, que foram com capital, que foram com conhecimento técnico, que foram, vamos dizer, com o intuito de produzir com alta produtividade, o que não acontecia aqui no Brasil. Nós detalhamos isso um pouquinho no livro Sobrados e Mucampos, de Gilberto Freire, deixa aqui nos cards também. Aqui o que eles faziam era retalhar mais, era punir mais, era, vergastar mais os escravos e aumentar a área plantada. Eles não tinham um foco grande na produtividade. Então havia muito desperdício, muita má utilização dos recursos, e como se não bastasse esse foco na produtividade, os neerlandeses ainda estavam localizados em uma região mais próxima dos grandes mercados consumidores, que eram a Europa e a América do Norte. Por conseguinte, eles estavam com a faca e o queijo na mão. E o que aconteceu, de fato, foi, vamos dizer assim, um arraso com a grande indústria açucareira aqui no Brasil. O Nordeste padeceu com isso. Aliás, essa é uma das consequências do subdesenvolvimento do Nordeste até os dias atuais. Porém, havia aquela enorme população, né, de milhões de pessoas que estava lá na região açucareira. O que aconteceu com essa população? É interessante porque boa parte do gado que foi trazida para atender propriamente essa produção açucareira, ora rodava os moinhos, ora disponibilizava a carne que eles também consumiam, mas era uma coisa um pouco mais frouxa, sabe? Um pouco mais solta, assim, não era aquela coisa tão específica, tão bem feita. E o que aconteceu? Esse gado, aliás, às vezes se perdia, ia para territórios selvagens, ficavam lá perdidos. E o que aconteceu? Sem ter uma ocupação na região açucareira tão boa, o que aconteceu foi que esse povo trabalhador foi forçado a ir cada vez mais para dentro do sertão, né? Aliás, o sertão é vamos dizer assim, um apelido dado pelos portugueses, porque eles, na verdade, falavam de desertão, né? Ou seja, indo para a região semiárida do Nordeste brasileiro, e aí isso acabou depois, né, com o cognome ficando como sertão. E então eles foram indo, acompanhando o gado, com plantações um pouquinho precárias, um pouquinho simples, um pouquinho, sabe, simplórias, e acompanhando o gado, né? Então eles eram, vamos dizer assim, pecuaristas de baixa extensividade. No vídeo sobre o livro Formação Econômica do Brasil, eu detalhei um pouquinho, vou até pegar um trechinho aqui de como eles foram ficando cada vez mais rudimentares. Vou colocar esse trecho aqui. Elas vão vamos dizer assim, vão seguindo um caminho que já havia sido começado por outra produção, que era da pecuária. A pecuária era uma pecuária extensiva nesse momento, uma pecuária de baixíssima produtividade, enquanto o açúcar era de alta produtividade, e ela vai se tornando, vamos dizer assim, uma pecuária quase de subsistência, porque as pessoas já haviam sido, vamos dizer assim, os produtores da pecuária já haviam sido expulsos, vamos dizer assim, pelo açúcar para o interior, e assim o Brasil, vamos dizer assim, vai crescendo também, né? Vai invadindo cada vez mais ali o Tratado de Tordesilhas, e aí vem a figura do sertanejo também, né, aquele que mora lá para dentro do sertão, vamos dizer assim, coagido, empurrado pela pressão do açúcar no início, pelas terras agricultáveis que não poderiam ser despendidas para uma atividade menos lucrativa. E quando ocorre, vamos dizer assim, esse decréscimo, né, da produção do açúcar, quando a riqueza fenece, vamos dizer, o que acontece? As pessoas também vão seguir esse fluxo, vão seguir o caminho do sertanejo, vão para a pecuária extensiva, e acontece aqui na pecuária extensiva vamos dizer assim, um fenômeno peculiar, porque quando você baixa o preço de um produto, quando você tem dificuldade na produção, quando você vive um momento de pobreza, a tendência é que o crescimento demográfico ele diminua. Porém, isso não ocorre aqui por quê? Porque como eles estão produzindo carne, você tem um alimento disponível. E, portanto, nesse momento histórico, a população do Nordeste, a despeito da pobreza relativa, ela continua crescendo. Inclusive, o Celso Furtado acredita que cresceu mais do que no auge do desenvolvimento do açúcar, né? Porque as pessoas têm carne, têm comida ali disponível. É aquilo que elas estão produzindo. Entretanto, como elas estão indo cada vez mais para o interior, como está, assim, vamos dizer assim, esgarçando o território onde elas produziam, o que acontece? É uma redução da complexificação econômica e se retorna cada vez mais, progressivamente mais, a uma economia de subsistência. Ou seja, você começa a girar a roda da história para trás, né? Ao invés de ter uma economia com maior produtividade, produzindo mais coisas, não. Você está voltando a um período histórico precedente, um período histórico que já passou. A economia está ficando cada vez mais simplória. Ela não tem outra fonte de recursos onde você possa produzir aquilo ali e, vamos dizer assim, fazer o seu comércio, como estava acontecendo naquele momento com a América do Norte. Era um momento muito propício vamos dizer assim, ao agravamento dessa economia de subsistência, ou seja, você tem que produzir tudo o que você consome, e quando você faz isso, você não é mais especializado, mais desenvolvido em nada. Fica tudo com uma produtividade muito baixa. Isso vai gerar uma série de consequências muito lesivas, tais como o atrofiamento da divisão do trabalho, diminui-se a produtividade, ocorre, vamos dizer assim, uma fragmentação das unidades produtivas que vão ficando cada vez menores e vai, vamos dizer assim, desaparecendo as formas um pouco mais complexas de convivência social. Há uma substituição
substituição da lei geral pela norma local, vamos dizer assim, né? Você vai diminuindo, vamos dizer assim, aquilo que a gente alcunha de civilização. Né? E o que aconteceu? Na medida em que iam cada vez mais para dentro, vamos dizer assim, do Brasil, né? Mais para essa região árida, o sertanejo, essa figura por excelência, que vivia uma vida muito curtida, sabe? Muito, muito difícil, muito atroz, uma desigualdade social brutal, convivendo com secas terríveis, tenebrosas que se abateram sobre o Brasil, especialmente as secas de 1877, 1915 e 1932. Essa seca de 1877, que acho que foi a pior, ou com as consequências mais lesivas na história do Brasil, ela matou 4% da população brasileira da época, um negócio assim, estratosférico, com tanto sofrimento, sabe, com tanta dificuldade. Isso inclusive uma dessas secas relatada no livro Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos. Era um povo com muita dificuldade, muito dorido, por isso o sertanejo, não à toa se diz, né, que o sertanejo antes de tudo é um bravo, porque a vida era muito dura, muito árdua, muito cruel. Como se não bastasse essa tragédia socioeconômica que esses sertanejos viviam, com a sua pecuária, sabe, muito precária, com todas as suas dificuldades técnicas, com a sua distância, né, dos locais mais produtivos, enfim, não bastasse isso, as secas e tudo, ainda havia o domínio que esses membros do agronegócio, né, esses grandes latifundiários que tanto mal fizeram e fazem no Brasil até os dias de hoje, produtores de grandes, extensas monoculturas, sabe, primários, exportadores, uma tragédia do Brasil, né, que acompanhava desde essa época e segue com as suas, vamos dizer assim, pequenas mudanças históricas até os dias atuais, mas a tragédia prossegue, né? E esses sujeitos, né, os grandes, o Garcia Dávila, né, e outros tantos mais, eles tinham grandes pedaços de terra, né, que na verdade eles tomavam, né, eram terras devolutas, terras do governo, que eles assambarcaram para eles de maneira completamente irregular, completamente criminosa, e estabeleciam dentro desses grandes territórios que eles possuíam um regime verdadeiramente semi-feudal, né, porque aqueles sertanejos não eram proprietários da terra propriamente, eles tinham que trabalhar para essas pessoas, pagavam altos impostos, tinham que parte da produção entregar para essas pessoas que normalmente viviam longe. Então nós não incorremos em erro quando dizemos que é um regime semi-feudal. Nós já detalhamos aqui bastante sobre a sociedade feudal em 3 vídeos sobre o livro A Sociedade Feudal do Mark Bloch. Para quem quiser se aprofundar, estará aqui nos cards e aqui no bloco de informações. O domínio político também era absurdamente assim, cruel, né? Há um clássico sobre isso, que é o coronelismo inchado e voto. Então esses sujeitos que eram chamados de coronéis sem ter patente militar alguma, né? Mas esses grandes latifundiários, eles eram chamados de coronéis porque eles eram senhores de vida e morte, né? Eles podiam mandar prender, eles podiam mandar matar, eles podiam estuprar, eles podiam tomar as terras que fosse, vamos dizer assim, de um sertanejo que se deslocou para esse local primariamente, né? Que ocupou aquela região primeiramente. Eles chegavam, tomavam, não estavam nem aí e tinham um vínculo político. Às vezes eles mesmos eram políticos, às vezes os políticos comiam na palma da mão deles, como só ia acontecer até os dias de hoje, reitero, a tragédia segue, né? Então, por exemplo, havia na época o voto de cabresto, né? Há uma série de relatos assim trágicos, tragicômicos até, trágicos e tragicômicos, né, sobre esse período. Por exemplo, na época o voto era censitário, né, ou seja, você tinha que ter uma renda para votar. Então só algumas pessoas estavam aptas a votar. Mas eles iam lá, cometiam fraudes, colocavam outra pessoa para votar, dizendo que era o nome de tal fulano. Então há casos aqui, na época que não existia TSE, que a votação não era eletrônica, então que chegavam lá para votar e diziam o seguinte: qual é mesmo meu nome? Ia perguntar ao senhor lá, né, o senhor de engenho lá, ao fazendeiro, ao coronel que o mandava. Porque, claro, ele estava ali se apresentando como outra pessoa, sequer o próprio nome ele lembrava. Há casos de pessoas perguntarem quem eu devo votar mesmo, que tinha esquecido. Enfim, uma coisa assim esdrúxula que foi esse momento da República Velha. Então esse domínio, né, social, econômico, político, militar, que esses grandes latifundiários, que esses grandes senhores de engenho, que esses grandes coronéis exerciam, era muito cruel. E como eles podiam exercer propriamente esse domínio, exercer propriamente todo esse poder violento? Eles faziam isso contratando um verdadeiro exército privado, né? Soldados privados que eram chamados de jagunços, que iam fazer essas atrocidades, que iam propriamente executar o serviço sujo para eles. Ou seja, quando nós avaliamos assim o Estado brasileiro, né, a situação que a gente vive até os dias de hoje, a respeito de nós não vivermos plenamente o Estado democrático de direito, até uma piada dizer isso, né? Você pega, enfim, um território como o do Rio de Janeiro. Então, mais de 50% da população fluminense vive em território dominado ou por milícias ou por traficantes. Então, a gente falar ou mesmo uma pessoa que está aqui me escutando agora, às vezes na sua residência está tudo certinho, a polícia tem que seguir a lei, você pode chamar a polícia, você vai ser atendido e tal, mas de onde você está? Daí, às vezes, 3, 4, 5 quilômetros em algum dos lados, você vai ter uma comunidade que é por conta da sua classe social, por conta da sua cor, por conta da sua origem, por conta da sua simplicidade, você não tem direito nenhum. Falar de Estado democrático de direito em um país periférico, né? Nós já detalhamos isso um pouquinho no vídeo sobre o livro do Rui Mauro Marino, deixo aqui nos cards, isso é um pouco piada, né? Falar isso de Estado democrático de direito, de rule of law, como dizem os estrangeiros, em um país periférico de capitalismo dependente,
importante como o nosso. De qualquer maneira, vamos dizer assim, houve passos dados a uma ampliação desse Estado democrático de direito. E ele começa de maneira um pouquinho mais efetiva com a Revolução Burguesa de 30, né, com o Getúlio Vargas, e, vamos dizer assim, se consolida de maneira ao menos mais formal com a Constituição Brasileira de 1988. Porque nesse período histórico que passa esse livro aqui, nas primeiras décadas do século passado, né, mais ou menos em 1920, ali na década de 20, a coisa era muito precária, né? Esses senhores de engenho, esses grandes latifundiários, eles tinham poder de vida e de morte, eles faziam o que eles quisessem, sabe? Eles podiam, como eu disse, mandar prender, mandar matar, eles eram a lei, né? Eles eram senhores da vida e da morte, senhores de tudo o que os olhos deles tocavam, uma coisa assim, absurdamente impressionante. Legando aí, né, o poder a esses membros do agronegócio, o que havia era isso, né? O império do arbítrio, o império da violência, o império da força, então não existia, por conseguinte, assim, um valor para a lei, um valor para a justiça social, nada disso. Então, assim, eles podiam, sabe, fazer o que quisessem. Esses casos que eu relatei aqui do voto, né, a forma que eles mandavam. Aliás, há alguns relatos desses elencados no livro Quem é o Povo no Brasil, do Nelson Werneck Sodré, recomendo também. E como nós afirmamos, esses coronéis recorriam a esse exército privado, a esses sujeitos muito bravios, muito, sabe, sanguinários, sanguinolentos, que eram os jagunços. Entretanto, né, depois de, vamos dizer assim, prestar serviço a um grupo, prestar serviço a outro, a uma fazenda, a outra, esses jagunços, em certo momento, eles se autonomizaram em relação aos seus proprietários. Alguns desses grupos, né, se autonomizaram. E como eles foram chamados, esses que se autonomizaram em relação aos senhores de engenho? Eles eram os cangaceiros, né? Ou seja, grupos que faziam as mesmas atrocidades, as mesmas barbaridades, as mesmas atitudes que hoje nós observamos como sanguinárias, como atrozes, porém de maneira autônoma. Mas isso, claro, o Estado brasileiro não poderia aturar, né? Então foram criadas volantes, né, polícias e tal, para atacar os cangaceiros, mas atacavam os cangaceiros. Os jagunços e todos os crimes que eles cometiam a mando dos membros do agronegócio, e estava tudo tranquilo. Há todo um grande arco social que estimula o sertanejo a se tornar um cangaceiro e, vamos dizer assim, na memória popular, né, na literatura de cordel, na memória das pessoas vívida, os grupos de cangaceiros muitas vezes são observados como, vamos dizer, uma espécie de Robin Hood, né, do sertão. Eles são observados como pessoas valorosas, com pessoas muito corajosas, com pessoas que praticaram uma justiça social, a despeito de não ser propriamente essa a sua ideia. Não era um grupo que queria ali promover uma revolução, não. Eles estavam ali lutando, né? Era uma luta, vamos dizer assim, muitas vezes quase que descerebrada, né? Uma luta quase que irracional, que era muito comum nesse tempo histórico e foi em outros tempos históricos também. Nós destacamos isso um pouquinho, por exemplo, no livro A Morte do Arthur, deixa aqui nos cards, se não couber nos cards, será de qualquer maneira no box de informações. Ou seja, aquela luta pela luta. E por que o sertanejo? Porque o povo nordestino muitas vezes se vinculava a esses cangaceiros, sendo que eles praticavam atrocidades do mesmo quilate dos jagunços. Isso se dá porque, vamos dizer, aquele sertanejo ali que trabalhava e via lá esse senhor de engenho que às vezes vivia até longe e quando chegava ali humilhava, esculachava, podia dormir com sua mulher, podia tomar suas posses, podia matá-lo, ou matar um colega dele. Ou seja, quando chegava um membro do cangaço, né, um cangaceiro, que tinha, vamos dizer assim, uma proximidade de cor, de modo de vestir, né, aproveitando bastante o couro, né, que eles aproveitavam tudo dos animais, então por isso aquelas roupas de couro bem características, deixo algumas fotos aqui para evidenciá-lo. Quando veio aquelas pessoas com o seu linguajar similar, ou seja, com sua origem, né, não é daqueles grandes senhores vindos lá de Portugal, não, ou seja, aquele pessoal do povo que estava ali sangrando também e que havia tomado, vamos dizer assim, conta do seu próprio destino, era muito natural que você se identificasse com essas pessoas. Mesmo as mulheres, né, porque, por exemplo, além da mulher ela ser dominada por essa condição socioeconômica brutal que eu descrevi aqui, ainda havia dominação dentro de casa, né? O sofrimento que ela passava por muitas vezes ser dominada por um marido que era, vamos dizer, um carrasco dentro da sua residência. E é interessante, né? Há um livro do Marx e do Engels, acho que até dialogando com o Luiz Blanc, até no primeiro vídeo aqui do livro, sobre livro aqui do canal, que foi sobre um livro do Domênico Lossudo, A Luta de Classe, eles tocam nesse assunto, né? Que você avalia o grau de emancipação de uma sociedade pela forma como as mulheres são nela tratadas, né? E as mulheres eram muito maltratadas nesse tempo histórico, né? Se já era ruim para o sertanejo, pior ainda para a sertanejar. E você tem uma figura, por exemplo, como Maria Bonita, que andava armada, que botava para quebrar, inclusive contra outros homens. Bem, aí claro que uma mulher vai se identificar com essa pessoa, né? Eu posso fazer uma analogia, porque o povo nordestino muitas vezes tem, vamos dizer assim, uma memória afetiva em relação aos cangaceiros. É a mesma coisa, vamos dizer o seguinte, digamos que existe um bar. Nesse bar tem lá um sujeito que é o valentão, que bota para quebrar, que humilha, que esculacha, que persegue, que mata, que bate, que ataca os transeuntes desse bar e a população da região. E o cara fica fazendo isso por anos e anos e anos. Até que um dia chega nesse bar
um valentão ainda mais forte, ainda mais contundente, ainda mais agressivo. E esculacha com esse primeiro valentão. O que as pessoas ao redor vão pensar desse segundo valentão que chegou no lugar? Pô, é lógico que elas vão ter, vão se sentir de alma lavada por aquilo que esse sujeito fez. É evidente, né? Porque assim, vão se sentir ali vingados, né? Eles não puderam fazer aquilo, mas alguém fez por eles. E era exatamente isso que os cangaceiros faziam com os coronéis. Eles botavam para quebrar contra aquelas figuras que anteriormente não tinham, vamos dizer assim, absolutamente nenhum escolho para impor toda a sua sorte de servícias. Mas isso não implica dizer de forma alguma, claro, que esse segundo valentão é uma boa pessoa, que é bonzinho, que é justo e correto. Muito, muito ao contrário. É só outro valentão. E no caso aqui é um cangaceiro. Então a gente retorna aqui à ideia inicial do vídeo. Quando algumas pessoas falam, né, que o Virgulino Ferreira, o Lampião, ele era um bandido, né, uma espécie de banditismo social, mas banditismo contra quem? Percebe como essa pergunta é precária? Ele era um vilão ou um herói? Percebe como isso tudo é precário? Quem é vilão? Quem é um herói? Um coronel era um herói? Ele executava de acordo com a lei? O coronel, sabe, ele era um personagem bom ou era mau? Vocês conseguem perceber como é uma pergunta precária, sabe, simplória, finória, de pessoas que não têm, sabe, as categorias do materialismo histórico dialético para tentar mais ou menos balizar seu pensamento. Então aí chega uma análise que sai do nada para chegar a lugar nenhum, né? Então vai querer saber se o Virgulino Ferreira, o Lampião, ele era um herói ou ele era um bandido. Bandido o quê, cara pálido? Olha o contexto social que você está falando. Quem vai poder dizer que ele era um bandido naquela época? Se só tinha bandido ao redor. Se a polícia agia como bandida, se os coronéis agiam como bandidos, eles agiam como bandidos. Então, olha, vamos dizer, você pode até, vamos dizer assim, cometendo certo anacronismo, dizer, olha, ele não agia com um grau de justiça social tão elevado, beleza. Mas vilão, herói, bandido, sabe, isso é um pouco anacrônico. Você tem que ter um pouquinho de cuidado para afirmar isso ou aquilo. Então, assim, acho que feita essa contextualização mínima, né? Eu acho que nós poderíamos falar mais sobre como eles eram muito religiosos, como essa opressão social que eles viviam os levava a ter uma fé meio que, mesmo que rústica, né? Aliás, um raciocínio, um pensamento social bastante, vamos dizer assim, dificultados, né? Por todo esse contexto muito grave que se abatia sobre o sertanejo. Eu acho que com esse embasamento a gente consegue entender melhor como surge uma figura como Riobaldo, como surge uma figura como Reinaldo de Adorim, que nós deslindaremos aqui agora. Porque senão nós não chegamos a lugar nenhum, né? Se você não conseguir compreender, por exemplo, que em 1920, 70% da população brasileira era analfabeta. A expectativa de vida no Brasil nos anos 20 era de 35 anos de idade. Quer dizer, olha a condição social que essas pessoas eram submetidas e por que, vamos dizer assim, eles eram quase que empurrados, quase que encaminhados, quase que influenciados para ir em direção ao crime. Ou a essa vida sanguinolenta, bárbara, vamos dizer assim, agressiva. Uma vida que, e isso é até interessante também, muita gente da região centro-sul do Brasil tem um preconceito contra o nordestino, né? E aí, então, quando avalia, o cangaço avalia assim, não, eles eram os bandidos e tal, beleza, mas percebe que quando eles vão analisar historicamente figuras como dos vikings, dos hunos, dos mongóis, do Império Romano, eles não observam assim? Percebe como é só um preconceito mesmo contra o povo nordestino? Era um caso bastante análogo, percebe? Então pessoas querendo lutar, querendo uma mínima condição social melhor e dentro de um contexto bastante aguerrido, bastante sanguinolento, tentando ali sobreviver e muitas vezes indo às últimas consequências daquilo que, vamos dizer assim, a violência podia permitir, né? Nós temos vários livros comentando sobre isso, esses períodos de grandes guerras que algumas pessoas da região centro-sul tanto observam, né, com toda essa benemerência, sabe, acham muito bonito. Então lá os 300 de Esparta, então tem livros Portões de Fogo do Steven Pressfield, tem também Campanha no Afeganistão, do Steven Pressfield, esse já sobre o Alexandre o Grande. Aliás, tem uma trilogia também do Valério Máximo Manfredi, salvo engano. É uma mais fraquinha, assim, uma trilogia ficcional sobre o Alexandre o Grande. Tem vídeo aqui no canal sobre Roma Antiga, da Mary Bird, o SPQR. Nós temos vídeo aqui também sobre os Vikings, um dicionário analítico de história e cultura viking, organizado pelo Johnny Langer. Tem também o livro Devoradores de Mortos. Deixo trechos selecionados de todos eles aqui no box de informações. Recomendo bastante, reitero. E agora, propriamente, tendo feito esse contexto aqui, que eu acho útil, né? Bastante útil para quem vai ler ou para quem já leu o livro. E a gente pode chegar propriamente à figura do Riobaldo, né? Riobaldo está ali no final da sua vida, dialogando com o interlocutor, que, como eu disse, que ele é mudo, mas ele é mudo para nós, né? Porque só se relata propriamente aquilo que o Riobaldo fala, mas nós percebemos a interlocução que existe entre eles, porque ele responde algumas perguntas, dialoga propriamente. E eu comentei no início do vídeo que era uma espécie de confissão. O João Guimarães Rosa disse isso em entrevista, porque o livro dele é um livro fáustico, né? O Fausto foi aquele personagem que vendeu a alma ao demônio para obter certos favores. Entretanto, né, como sabemos, quando se vende a alma ao demônio, você pode ganhar uma coisa e você vai perder muito mais, né? E aqui acontece a mesma coisa. O que é propriamente a história? O Riobaldo, ele vai contar, né, tudo o que aconteceu com ele, né? Na verdade, é até interessante, ele não começa como um relato oral, né? Ele não começa propriamente
do início, vamos dizer assim, né, destacando como ele era na sua infância, não. Ele já começa participando propriamente de um grupo de jagunços que já botava para quebrar, que já tinha um líder que havia sido assassinado, que estavam ali correndo atrás de vingança. Aí depois ele vai e volta, né, e conta como foi seu início, sua jornada, como ele era ali apadrinhado, né, por uma pessoa, o seu Eurico Mendes, né, e vivia até relativamente bem, pôde estudar, o padrinho bancava os estudos dele, por isso ele era um jagunço, ou mais bem dizendo, um cangaceiro, né, reitero, a diferença do cangaceiro é aquele grupo autônomo que luta por si só, luta por si mesmo. Os jagunços eram os exércitos privados dos grandes senhores de engenho, dos grandes latifundiários, dos membros do agronegócio de então. Porém, aqui no livro, eles falam jagunços, né? Então, a linguagem é mais confusa, é mais precária, é mais coerente com a época. Então, toda vez que falar de jagunço aqui, entende-se, na verdade, que ele está falando de um cangaceiro. Ele é propriamente um grupo de cangaceiros, numa linguagem mais, vamos dizer, seguindo a norma culta, né? E o Riobaldo conta a sua vida, né? Desde a sua infância, quando ele... por que ele decidiu ingressar no mundo do cangaço, né? A divergência lá que o empurrou para isso. Ele nem tinha muito motivo, mas acabou indo. Foi uma mudança de grupos, né? Ele luta por um grupo, luta por outro. A primeira vez que ele conhece o seu grande amigo, por quem ele desenvolveu um afeto extremo, né, que foi o Reinaldo de Adorim. Ele era uma criança, nem se apresentou propriamente, nem sabia o nome dele, e o de Adorim chama ele para atravessar o rio numa canoa, mas ele fica com medo, porque ele não sabe nadar, e o de Adorim fala, também não sei, né, mas carece de ter coragem. E aquilo ali marcou ele, né, essa ideia, né, carece de ter coragem, preciso ter coragem mesmo para enfrentar meu medo, né, eu vou ser submetido a um determinado tipo de desafio, mas isso não pode ser um escolho que me impeça de agir, que me impeça de dar sequência àquilo que me é necessário. E muitos anos depois ele reencontra esse Reinaldo de Adorim e aí desenvolve um afeto, reitero, muito grande por ele. Ele passa por muitas agruras ao longo da sua existência, há uma evolução dele dentro, sabe? Eu não posso contar o final do livro, né? Dar o spoiler, como alguns dizem, né? Mas o que dá para dizer propriamente é que, da mesma maneira que em Dom Casmurro existe aquela pergunta de fundo, que não é sutil, na verdade é quase opressiva, né? Se Capitu traiu ou não ele, na verdade... Aquele livro não é bem uma espécie de análise do seu passado, é uma tentativa de convencer a pessoa de que traiu, né? O Bentinho era um advogado, né? Ele fez ali uma tese, né? Defendendo-se perante, vamos dizer assim, um júri de que a Capitu traiu. Mas aqui existe uma espécie de pergunta de fundo também, só que mais sutil, mais delicada, né? Se ele fez ou não um pacto com o demônio. Por isso eu digo que foi uma confissão e não um relato, porque... O que acontece? Ele, em certo momento, de muitas dificuldades, de muitas agruras, ele tenta fazer um pacto com o demônio, mas o demônio não aparece. A questão é que para ele não fica claro se ele fez ou não fez o pacto, né? Só que quando ele foi deslindando todo o livro, isso aqui não é um spoiler não, tá, gente? Porque as pessoas podem ter opiniões bastante diferentes. Mas assim, no meu entendimento, o pacto dele foi bem sucedido, a despeito do demônio não ter aparecido. Porque ele... mesmo tendo muitas dúvidas, primeiro ele diz que o demônio não existe, depois que existe, fica naquelas idas e vindas, né, chamando o demônio, Sete Pele, enfim, e com muitos outros nomes, aliás, chega a ser até cômico. Mas o fato é que depois que ele faz o pacto, tudo passa a dar certo. Até a travessia de certo local bastante árido, bastante difícil, que é o Liso do Sussuarão. Ele não conseguiu, com muitos recursos, atravessar esse local e depois consegue, né? Então, quer dizer, consegue até com menos recursos, com menos pessoas, tudo dá certo. Então, só que é aquilo, né? Você pode fazer um pacto com o demônio, mas não é você que vai sair ganhando, né? E o Riobaldo perde e perde muito, né? Ao fim das coisas, esse pacto cobra seu preço, é um preço caríssimo. E, aliás, mais uma coisa que embasa esse raciocínio de que ali é uma confissão, é que, em certo momento, há uma passagem que ele conta de uma mulher que cometeu lá umas atrocidades lá, e no final das contas, depois de ter feito muitas barbaridades, ela é meio que perdoada. Por quê? Porque ela confessou publicamente aquilo que ela fez, né? Então a comunidade reconhece que, a despeito das maldades que ela fez, ela confessou. Então isso, vamos dizer assim, estimula esse raciocínio que ele está ali fazendo uma confissão e que às vezes ele tem uma dúvida ali, fica na dúvida da existência do demônio, mas parece que ele está tentando se convencer a si mesmo, para que não reconheça que tudo que aconteceu com ele, com as pessoas que estavam ao seu redor, não foi o preço que ele teve de pagar pela escolha que ele mesmo fez. Uma coisa assim que espanta muitas pessoas que começam a ler esse livro é a linguagem, e de fato assim, logo no início assim, a gente tem uma pancada, né? Porque até com a primeira palavra, né, do livro, que é nonada, e aliás é quase a última palavra também, ela está na última frase do livro, e nonada quer dizer não é nada, né, ninharia, coisa boba, coisa besta, né, só um cadinho de coisa, e na verdade esse nonada
ele sendo até muito humilde, porque não é um anonado o livro, ao contrário, o relato que ele faz é brilhante, é estupendo, é qualquer coisa, vamos dizer assim, mas você tem um impacto porque, simultaneamente, você tem uma linguagem que é recheada de arcaísmos, ou seja, de palavras antigas, com neologismo, né, com palavras inventadas, envoltas naquela linguagem, que foi uma linguagem dele, propriamente, tentando retratar ali o povo sertanejo, mas é uma linguagem mais Guimarães rosiana do que propriamente do sertanejo, mas é uma linguagem interessante porque é de um jagunço, ou de um cangaceiro, mais bem dizendo, que refletiu, né, que estudou, que tentou ir mais longe, né? Ele é vamos dizer assim, um cangaceiro diferente, né? O Riobaldo, ele sempre foi um pouquinho diferente e disso resulta toda essa história, né? Porque ele tem, vamos dizer assim, reflexões, ele quer pensar sobre a vida, ele faz reflexões mais ou menos encorpadas, mais ou menos inteligentes, mais ou menos argutas conforme o caso. Existem aquelas reflexões que são brilhantes, existem aquelas que são um pouquinho mais simples, mais finores, mas lidando-se com personagens que tiveram vidas tão dificultosas, isso faz muito sentido, né? Mesmo as mais simples. É interessante, assim, as metáforas que ele se utiliza. Por exemplo, tem uma hora que ele fala, né, de Adorim, ele fala de Adorim era a minha neblina. Cara, olha que coisa linda, né? Porque neblina é o que ofusca, é uma coisa misteriosa, uma força da natureza, é uma coisa que não te deixa enxergar, uma coisa que você quer ver, mas não consegue, que te cobre. São tantas releituras que você pode fazer a partir de uma única palavra, uma mísera palavra, sabe? Muito, muito legal, né? Ele exige que o leitor construa um pouquinho o livro propriamente, né? O mesmo se dá, por exemplo, na trilogia USA do João dos Passos. Acho que não vai caber aqui nos casos, mas estará aqui no box de informações. Nós já abordamos esses livros que exigem uma reescrita por parte do leitor, uma coisa muito interessante. Então, assim, muitas pessoas ficam chocadas quando começam o livro, que a linguagem é muito diferente, mas, assim, eu recomendo que não desista, porque, assim, nós somos inteligentes, conseguimos ler, então, se você chegar ali, você vai ter uma dificuldade inicial e tudo, mas o livro tem uma oralidade, se você não estiver entendendo, eu recomendo que leia em voz alta, porque isso pode te ajudar, e vão passar ali algumas páginas com alguma dificuldade, mas você vai se enquadrar, seu cérebro vai se dilatar para você compreender a forma específica daquela linguagem, que a relação forma-conteúdo ali, ela é muito brilhante, sabe, muito estupenda. O João Guimarães Rosa, ele torce, retorce, distorce o português, sabe, faz uma coisa assim que eu nunca vi um autor se utilizar de um idioma de maneira tão brilhante como o João Guimarães Rosa faz. Eu acho que todo esse livro, quando ele é traduzido, o tradutor, coitado, ele vai ter uma tarefa hercúlea e talvez impossível, né, de se dar cabo. O João Guimarães Rosa ajudou, né, nas traduções, mas eu acho que é quase impossível ficar tão bom quanto, porque ele se utiliza do português de maneira, sabe, muito, mas muito brilhante, assim, muito estupenda, como acho que nenhum outro autor fez até então e nunca mais voltou a fazer. Esse choque que as páginas iniciais podem dar ao leitor é o mesmo quando a gente vai ler a Ilíada ou a Odisseia do Homero, né? Quando você, cara, a primeira página é assustadora ali, você dá aquele choque, dá aquela pancada, mas depois você se adapta àquele formato e aqui vai acontecer a mesma coisa. Então eu te instigo a não desistir, né? O livro é um pouquinho diferente, ele não tem capítulos, né? Não tem absolutamente nenhum tipo de divisão, ele é, né, de 0 a 100, assim, sem intervalos, mas siga firme, porque o que ele entrega é estupendo, assim, não tem nem palavras, não dá para enfatizar suficientemente aqui no vídeo o quanto esse livro é bom. É interessante, assim, que o Hermógenes, né, o vilão aqui desse livro, para mim é o maior vilão que eu já conheci, né? Aquele sujeito que era capaz de jogar o ódio num pote e depois pegá-lo de volta, como se, né, nada tivesse, porque a gente, com o tempo, o ódio vai ficando mais leve, né? Mas não, esse Hermógenes, ele é capaz de tudo, né? E assim, a forma como ele vai descrevendo tudo, sabe? Desde quando ele era Riobaldo Tatarana, depois o Urutu Branco, a sua relação com o Diadorim, né? Ambulando os Sertões, até as coisas que ele faz de errado, sabe? Porque, por exemplo, quando ele encontra lá, com um certo momento que ele está lutando com parte das tropas do vilão, ele comete algumas atrocidades. E aí ele vai e resume, né? E pede perdão a Deus, assim, de maneira, sabe? A gente, né, cometeu algumas coisas lá e a descrição não é detalhada como ele vinha fazendo até então, sabe? Muito, muito interessante, tá? Muito bem escrito mesmo. Assim, a relação dialética entre forma e conteúdo, aqui a mensagem é o meio. Olha, não dá para detalhar aqui o quanto isso é bem feito. As circunstâncias que ele passa, também os apertos, sabe? Às vezes ele tá lutando junto de uma pessoa que ele odeia contra uma pessoa que ele admira, sabe? São circunstâncias muito prosaicas e muito, muito interessantes. Dão uma vida e um sabor ao livro espetaculares. Eu aqui no primeiro vídeo do canal destaquei, né, que uma lista de 10 mais, 20 mais, 50 mais, 100 mais, que não contivesse Grande Sertão Veredas, ela seria uma lista insuficiente, sabe? Uma lista precária. E eu mantenho minha opinião. De fato, esse livro é estupendo demais. Ele foi um limite, um determinado limite daquilo que a literatura pode proporcionar, sabe? Ele chegou ali ao pináculo mesmo
mesmo ao ápice. Eu acho que pode haver outros caminhos tão brilhantes quanto, mas não dentro desse, né? Desse vácuo aqui do povo sertanejo, essa obra aqui é uma obra-prima da literatura, não nacional, mas sim mundial. E é interessante porque uma literatura tão hiperfocada, sabe? Aquele hiperfoco ali no povo sertanejo e tal, mas às vezes eu penso sobre isso, sabe? Que uma coisa muito detalhada, ela consegue ser universal, sabe? Aquele foco, aquela atenção, aquele microscópio que você joga contra, sabe, uma parte muito específica, ela holisticamente parece explicar uma boa parte do mundo, né? É uma coisa muito interessante que acontece aqui. No meio daquele sertão, com todas aquelas dificuldades, a gente vê o amor, a amizade, o companheirismo, as dificuldades, a morte, a violência, a avidez, a crueldade. A gente vê todo um relato daquilo que acompanha a vida da espécie humana. É um livro, assim, indispensável, absolutamente indispensável. Sobre a edição do livro aqui, da Companhia das Letras, eu particularmente não gosto dessas capas que tem essas, sabe, isso aqui fica na iminência de rasgar. Se rasgar, você perde o nome do livro, né? Você não vai saber qual é o livro propriamente. E aqui está retalhado, aqui, né? Tem os nomes dos personagens aqui, mas eu acho que merecia uma capa bem mais bacana, assim, eu não gostei não. Essa capa aqui eu achava mais bonita, mas era uma edição mais simples, ainda com páginas brancas. Essa aqui melhorou a parte interna, a letra é mais agradável, mas essa capa aqui, sinceramente, deixa muito a desejar. Mas não atrapalha não, gente. O que interessa é o conteúdo, e o conteúdo é demais. E eu gostaria de perguntar a você se você conhece esse clássico da literatura mundial, que é Grande Sertão Veredas, se conhecia essa história do cangaço que nós pudemos deslindar aqui, se gostou do livro, já teve acesso a ele, concordou com o que nós dissemos aqui, comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!